Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Aqui é a aula Organizando os Dados, né? A gente vai falar da importância aí e da relevância que tem a organização de uma base de dados para um estudo estatístico, para uma análise de dados aí voltada à estatística. Então, para isso, a gente vai discutir dentro dessa aula acerca de alguns procedimentos que podem ser utilizados para organizar e descrever esses dados, tá? Ajustar esse conjunto. E a gente já tem alguns insumos, né, e base para fazer isso visto nas aulas anteriores, que é a questão de população e amostra. Isso é muito importante quando eu vou trabalhar com o meu conjunto de dados. E principalmente conhecer e compreender, né, o que é uma variável, né? A diferença entre uma variável quantitativa e uma variável qualitativa. Com esses insumos, né, com essa base, com esse conceito, essa base teórica, eu já consigo avançar aqui dentro dessa aula e começar a compreender a importância da organização de dados. E para isso, eu quero trazer para vocês agora uma primeira reflexão, né, uma primeira situação aqui. E a questão é o seguinte, pessoal: dado um conjunto de dados, como tratar os valores numéricos ou não, a fim de extrair informações a respeito de uma ou mais características de interesse. Quando eu estou falando de um conjunto de dados, vocês lembram o que são as características de interesse dentro de um conjunto de dados, de uma população ou uma amostra? São as chamadas o quê, pessoal? Variáveis. Então, a gente tendo essa compreensão do que é uma variável numérica ou não numérica, né? Ou variável quantitativa ou qualitativa, isso já me ajuda no quê, pessoal? Na organização do meu conjunto de dados. E a gente tem isso em vários aspectos. Quando a gente, por exemplo, conecta uma planilha de Excel e vai tratar esses dados, ou até mesmo vocês aqui, grande parte do público aqui, conhece e trabalha com o Power BI, quando a gente conecta uma base de dados, uma fonte de dados no Power BI, como eu tenho aqui no exemplo, daqui a pouco eu vou estar falando disso, o que acontece? A gente tem que classificar os tipos de dados desse conjunto. Concordam comigo? Isso não acontece? Então, esse tipo também de classificação dos dados, por exemplo, no Power BI, é uma organização do meu conjunto de dados. É uma organização ali da minha base que vai ser tratada lá para análises o quê, pessoal? Estatísticas ou análises lá de business intelligence, mas tem estatística por trás. Então, classificar os dados, né, entra aqui nessa aula, nesse tópico aqui de organizar os dados. E como a gente organiza os dados se a gente não sabe qual é o tipo de dado ali a ser tratado? Então é muito importante, mais uma vez, aí, sendo mais uma vez redundante, entender o conceito, pessoal. Conforme eu vou dominando o conceito e a fundamentação, eu vou sendo cada vez mais assertivo aqui na minha construção, usando estatística como base aí para análise de dados e, consequentemente, me tornando um profissional cada vez mais respeitado e trazendo análises mais poderosas ali, seja para minha empresa ou você que trabalha como consultor. Por exemplo, nesse exemplo que eu trago aqui para vocês, vamos supor que a gente tem um questionário que foi aplicado aos alunos do último ano de uma escola, fornecendo as seguintes informações apresentadas a seguir. Eu tenho o ID de identificação do aluno, né, o código de identificação do aluno, a turma que esse aluno se encontra, se é a turma A, B ou C, o gênero de cada aluno, M se for masculino e F se for feminino, idade desse aluno, idade em anos, o peso do aluno vai estar aqui nesse questionário. Aí a gente não sabe o contexto inserido, né? Porque estão pegando essas informações como idade, peso. A gente não sabe o objetivo final da proposta do questionário, né? Isso vem depois, né? A gente começar a compreender ali a regra do negócio, a atividade, o estudo que a gente quer fazer em si. Aqui eu só quero trazer um simples recorte, né? Um breve demonstrativo para vocês de um case para a gente discutir outros aspectos, né? Não o que a gente vai entregar como um resultado, como análise, porque ainda não é nesse módulo que a gente vai começar a fazer análises estatísticas. A gente tem uma breve introdução já, ainda nesse módulo 1, mas a partir do módulo 2 a gente avança mais em análises estatísticas propriamente dita. E voltando aqui à linha de raciocínio, a gente também tem se o aluno fala inglês ou não, ó, S se sim, N se não, e se ele pratica exercício físico, né? E o resultado ali, o retorno vai ser horas de atividades físicas por semana. Dito isso, trazendo essa contextualização do questionário, eu formulo uma simples tabela aqui de respostas, né? Geralmente é isso que acontece, por exemplo, em uma pesquisa para eleição, uma pesquisa eleitoral. Tem o cara ali, ou no IBGE também, acontece lá a pessoa bater casa em casa, responder o questionário e vai retornar para mim uma base de dados, geralmente, né? Uma tabela. Pode ser aí um banco de dados, se for um conjunto muito grande, ou algo mais manual, por exemplo, numa escola. Se eu tenho um iPad, registro essas informações, esses formulários, posso gerar um Excel, um arquivo em Excel. Não importa aqui nesse cenário o que eu quero trazer para vocês, aonde vai estar armazenado esse dado, o que eu quero trazer para vocês de insight é o seguinte. Aí, a gente falando de organização de dados, eu tenho aqui o retorno das respostas, né? A coluna ID,
A coluna turma, a coluna gênero, a coluna idade, a coluna peso, a coluna inglês e a coluna exercícios. A ideia aqui é o seguinte, né? Quando a gente tem esse formato aqui do primeiro recorte ali das informações, do que a gente recebeu ali de insumo, a gente chama isso do quê, pessoal? De dados brutos. O que são os dados brutos? São os dados que foram imputados ali, seja na pesquisa, no registro da operação, na informação obtida, né? Se eu tenho, por exemplo, algum programa, algum sistema que capta a minha linha de produção, o resultado ali das peças que foram produzidas, se as peças foram boas ou não foram boas, quantas peças por hora. Isso vai tudo para um registro, se eu tiver algum código, alguma automação, algum sistema, algum algoritmo que capture essas informações, ou uma pesquisa aqui, como nesse caso de uma escola, mas eu não fiz nada ainda com essas informações. Eu só organizei e dispus ela numa planilha aqui. Isso a gente chama do quê, pessoal? Mais uma vez, dados brutos. O próximo passo para a gente avançar com a análise estatística é classificar esse tipo de informação. Porque, como eu disse para vocês, se a gente não classifica corretamente qual é o tipo de variável, isso vai ter um impacto gigantesco quando a gente começar a fazer análises estatísticas, né? As aplicações, fazer uma distribuição de frequência, fazer uma média, uma mediana. Eu não consigo sumarizar e fazer um cálculo matemático se eu não classifiquei a minha variável da maneira correta. Então, aqui eu quero mais uma vez a atenção de entender o conceito, de saber se o valor é um valor numérico ou um valor não numérico, porque isso vai impactar lá na frente na minha solução. E eu tenho certeza, vocês, como operam o Power BI, sabem que isso acontece, né? Você, por exemplo, eu tenho aqui a coluna peso. Quero fazer uma média do peso aqui, usando o Power BI, por exemplo. A gente vai falar de média mais para frente aqui ao longo do curso, né? Mas só para dar um exemplo para vocês, se eu quero saber a média que retorna essa coluna aqui. Se eu classificar essa coluna como uma variável não numérica, lá no Power BI retorna para a gente um código, ou lá no Python também, se eu falar que isso daqui é uma string, ao invés de um valor inteiro aqui, por exemplo, como está aqui, eu não consigo sumarizar, fazer uma conta matemática em relação a essa coluna. Então é muito importante, pessoal, a gente entender o conceito da variável, se é um número ali, um valor numérico ou não numérico, porque parece besteira, parece bobo isso, explicar isso, mas é muito importante enfatizar, porque quando a gente for fazer coisas mais robustas e complexas lá na frente, isso vai diferenciar o profissional comum do profissional diferente, porque mudando parâmetros, quando vem variáveis ali, coisas externas, fatores externos, quando você domina a fundamentação, você faz análises aí cada vez mais complexas. Então, esse simples exemplo, pessoal, é só para trazer isso, a ideia é para vocês de classificação dos dados. Por exemplo, aqui, o ID, como você classificaria o ID? É um tipo texto, valor numérico ou não numérico? Aqui, como boas práticas, né, dentro do Power BI, até mesmo para análise de dados, eu costumo colocar, e boa parte dos profissionais colocam uns IDs, porque não vão fazer conta com ID, como tipo texto, né? A turma aqui seria tipo texto também, seria uma string. O gênero, se é M ou F, de masculino ou feminino, também tipo texto. A idade aqui sim, eu já colocaria o valor numérico, uma variável numérica. O peso aqui também uma variável numérica. E o inglês, se o aluno fala inglês ou não, tipo texto, uma variável aí não numérica. E os exercícios, né, hora de exercícios praticados, é uma variável numérica. Mais uma vez, recapitulando, um exemplo simples, mas que numa base pequena, né, num simples recorte, que numa amostra, mas quando eu estiver trabalhando lá no Machine Learning, fazendo inteligência artificial com grandes conjuntos de dados, pessoal, o comportamento, quando eu estou usando um código, algoritmo, eu codo lá em Python, faço uma DAX no Power BI para fazer um cálculo estatístico para grandes conjuntos de dados, é isso aqui que vai replicar lá. São aplicações, o algoritmo retorna isso para você. Até se você pegar um código lá, um recurso com o apoio do ChatGPT, se você não souber esses conceitos, você não consegue tirar o máximo da extração ali da ferramenta. E eu quero cada vez mais isso ao longo do curso aqui, trazer essas provocações para vocês, para que vocês reflitam também suas carreiras, né, como profissionais. Coloquem aqui nos comentários, pessoal da aula, se faz sentido esse tipo de fala, esse tipo de insight, né, esse tipo de provocação, e não simplesmente apenas trazer só o conteúdo. Então vamos avançar aqui com o nosso conteúdo sobre a organização dos dados. Agora, só para reforçar o que vimos até agora, por que devemos de fato organizar os dados em estatística, pessoal? Aqui eu trouxe para vocês, elenquei alguns exemplos, né, por que devemos de fato organizar esse nosso conjunto de dados, classificar aí como numérico, não numérico, o que isso vai impactar ou ajudar a gente ao longo do desenvolvimento em análise de dados utilizando estatística. Aqui, por exemplo, eu trago o que facilita a análise. Dados organizados são mais fáceis de analisar e a organização adequada dos dados permite a gente identificar o quê, pessoal?
padrões ali nos nossos dados, né? Quando a gente está fazendo essa varredura e organização, a gente já consegue ganhar tempo e tirar alguns insights lá da frente do que a gente vai querer entregar para o nosso cliente ou fazer na nossa análise ali. Porque como a gente está tratando, a gente é o responsável por essa base, quando a gente pôr a mão nela de fato, começar a organizar e tratar essas informações, a gente já consegue perceber alguns padrões. Ainda mais quem tem experiência na área, já trabalha há muito tempo, sabe que comportamentos nas bases de dados se repetem. Isso vai facilitar lá na frente nos insights, tá, pessoal? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também é a relação da sumarização dos dados, né? Quando a gente organiza esses dados de uma forma correta, classificando lá os dados numéricos e não numéricos, isso ajuda também a gente a fazer resumos estatísticos, né? Como, por exemplo, média, mediana, moda, desvio padrão, percentis. Isso a gente vai ver lá no módulo 2, pessoal. A gente vai falar de medida descritiva, né? Quando a gente estiver falando de medidas descritivas, a gente vai voltar aqui nesses conceitos de média, moda e mediana. Não se preocupem ainda, que está dentro do nosso cronograma, dentro da nossa expectativa. Mas ainda falando aqui da organização dos dados, quando a gente classifica os nossos dados numéricos, a gente consegue já tirar alguns insights sem fazer cálculo, pessoal. Ainda mais quem usa as ferramentas hoje em dia, né? A gente tem muito recurso na mão aí. Por exemplo, no Power BI, nessa etapa da classificação dos dados, quando eu tenho lá minha base de dados conectada lá no Power Query, a gente tem o recurso de ver o tipo de dado lá e a gente consegue tirar esses insights aqui, como média, mediana, desvio padrão, de maneira automática já no Power BI, quando a gente classifica o dado como um dado numérico. E a gente não precisa fazer cálculo, não precisa fazer nada. E a gente consegue já tirar alguns insights dali, mas o que vai me dizer como eu vou conseguir tomar a decisão com aquele insight, né? Por isso é muito importante a gente saber comportamentos como média, mediana e moda, qual a diferença de uma para outra, e a gente vai ver ao longo do nosso treinamento nos próximos módulos. Então, essa questão da classificação também ajuda aqui na sumarização dos dados e fazer atribuições e cálculos matemáticos. Então, é importante aí, mais uma vez, organizar os dados. Também serve, pessoal, para comparação. Quando os dados estão organizados aí de uma forma consistente, fica mais fácil de comparar um tipo de dado, um tipo de coluna, um tipo de variável com a outra, né? Porque às vezes eu tenho subgrupos ali entre as variáveis. Então, quando eu deixo isso de uma forma disposta e organizada, também me ajuda aí nessas conclusões e nessas análises essas prévias, né, pessoal? Lembrando que a gente está ainda tratando aqui no conjunto de dados, nos dados brutos. A gente não fez nenhuma análise ainda, não foi a fundo no detalhe do que a gente quer entregar ali como resultado. Só que essa análise prévia nos dados brutos, eu já consigo tirar alguns insights e informações apenas na organização dos dados. Recapitulando até aqui, pessoal, nas aulas passadas e até essa aula a gente está falando de estatística, não fizemos nenhuma conta ainda, não fizemos nada de matemática. Mas eu quero reforçar de novo a importância do conceito, saber a fundamentação. A matemática, os cálculos, né? O bicho de 7 cabeças vem mais lá para frente, mas quando você se alimenta desse conceito, desse fundamento, a matemática por si só, vocês vão ver que não é esse bicho de 7 cabeças, e quando vocês forem fazer os cálculos, né, vai fazer muito mais sentido para vocês, pessoal, garanto para vocês. Próximo ponto aqui que eu quero citar, né, é a identificação de outliers. Nesse momento de olhar para o meu dado bruto, eu já consigo ver se tem muitos dados nulos lá na nossa base, né, campos em branco, ou campos, mesmo batendo o olho ali, quando tiver uma amostragem menor, é possível fazer isso na mão para dados menores, né, conjuntos menores. Se tem um dado que é muito discrepante, por exemplo, no exemplo que eu trouxe aqui do formulário da escola, eu tinha uma coluna lá, por exemplo, peso do estudante. Eu tenho lá 60, 70, 80 variando, mas de repente vem um dado 1000. Não existe pessoa, isso é cientificamente impossível, né? Uma pessoa com 1000 quilos. Então, para conjuntos menores, né, bases menores ou uma amostragem, é possível, eu só nesse processo de organização dos dados, é óbvio que eu tenho recursos que me retornam o outlier matematicamente falando, e a gente vai fazer isso ao longo do curso, né? A gente pegar o outlier ali durante uma aplicação estatística, porém eu consigo também fazer isso de maneira visual apenas na organização dos dados. Encontrar um outlier, né, que é um ponto ali fora da curva, um ponto discrepante do meu conjunto de dados, às vezes é o que eu estou de fato querendo, né? Porque vai estragar ali o meu estudo, ou é um dado que eu de fato queria encontrar, aquele dado que não está de acordo e uniforme com os dados que eu estou tratando. Mas isso a gente vai ver também mais para frente, quando a gente avançar ao longo dos módulos, a gente vai falar muito de outliers, entender o impacto que isso tem em estatística e em análise de dados como um todo. E ainda, pessoal, a gente tem mais esse tópico aqui, facilita a interpretação. É isso mesmo, quando a gente tem dados organizados, interpretar o estudo que a gente quer entregar ali, né, a análise que a gente quer fazer, o estudo que a gente quer entregar para o nosso cliente ou para o nosso chefe, para o nosso gestor,
vai ficando muito mais claro, né? Me facilita ali meu processo de tomada de decisão, de aplicações matemáticas mesmo. Sei que estou falando bastante aqui, a parte bem teórica ainda, não estamos avançando no código, mas cada vez mais eu quero reforçar a importância desse tipo de conversa e alerta, tá, pessoal? E é muito importante a gente ter essa consciência. Mais um exemplo aqui é evitar erros, tá, pessoal? Quando a gente organiza os dados, trata esse nosso conjunto, essa nossa base, essa falta de organização, às vezes, ela compromete o seu estudo, seus conjuntos de dados, você já quer avançar lá para o modelo, ir lá para frente. É quando você vai ver, você queimou etapa, não gastou tempo e energia aqui atrás com uma coisa que pode ser considerada por muitos boba. Eu sei o que é uma população, eu sei o que é uma amostra, eu sei o que é uma variável quantitativa, eu sei o que é uma variável qualitativa, mas, pessoal, não pequem aí por soberba, tá? É muito importante cada etapa aqui do processo, né? A entrega final lá depende de um todo, de uma série de eventos, né? Não foca só lá na tecnologia, no código, vamos voltar aqui de fato para a fundamentação. Então, aqui nesse momento de organizar os dados, a gente também consegue prever alguns erros, tá, pessoal? E dito isso, né, a grande ideia aqui dessa aula de organização de dados é mostrar que, de fato, organizar os dados desempenha um papel crítico aí para a estatística, para análise de dados, pois vai afetar lá no final, pessoal, a qualidade da nossa entrega, dos nossos resultados, né? E eu trago aqui esse recorte, ó, dados bem organizados tornam uma análise mais eficaz, a interpretação mais clara e a tomada de decisão cada vez mais informada. É isso, pessoal. Eu ajustei a casa, ajustei a base, eu sei o fundamento, eu vou brincar com a ferramenta, eu vou brincar com o código lá na frente, vou brincar com as análises estatísticas, e é isso que eu quero trazer para vocês, que após esse treinamento, vocês sejam profissionais mais conscientes, e não só em estatística, mas também para as outras entregáveis, em engenharia de dados, não focar só na ferramenta, na tecnologia, você saber dominar a fundamentação, você brinca com a tecnologia, né? Porque a tecnologia é só meio. A estatística é a mesma há séculos, pessoal, há anos aí. Então a fundamentação não muda. A ferramenta que eu vou codar, que eu vou rodar o código, se vai ser Power BI, se vai ser R, se vai ser no Excel, não importa. Eu sabendo a fundamentação, a regra do negócio, o desafio ali a ser contado, os dados a serem tratados, isso é o mais importante. Então, contem comigo nessa jornada e vamos para o próximo módulo aí, pôr a mão na massa, começar a fazer de fato análises estatísticas. Vamos junto nessa, contem comigo nessa jornada.